Dia 23 de abril, Levítico capítulo 27. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando alguém fizer voto com respeito a pessoas, estas serão do Senhor, segundo a tua avaliação. Se o objeto da tua avaliação for homem, da idade de 20 anos até a de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. Se a idade for de 5 anos até 20, a tua avaliação do homem será de 20 ciclos e da mulher de 10 ciclos. Se a idade for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação do homem será de 5 ciclos de prata e a tua avaliação pela mulher será de 3 ciclos de prata. De 60 anos para cima, se for homem, a tua avaliação será de 15 ciclos. Se mulher, 10 ciclos. Mas se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote, para que este o avalie. Segundo o que permitem as posses do que fez o voto, o avaliará o sacerdote. Se for animal dos que se oferecem ao Senhor, tudo quanto dele se der ao Senhor será santo. Não o mudará nem o trocará, bom por mal ou mal por bom. Porém, se de algum modo se trocar animal por animal, um e outro serão santos. Se for animal imundo dos que se não oferecem ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote. O sacerdote o avaliará, seja bom ou mal. Segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Porém, se de algum modo o resgatar, então acrescentará a 5ª parte à tua avaliação. Quando alguém dedicar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má. Como o sacerdote a avaliar, assim será. Mas se aquele que a dedicou quiser resgatar a casa, então acrescentará a 5ª parte do dinheiro à tua avaliação, e será sua. Se alguém dedicar ao Senhor parte do campo da sua herança, então a tua avaliação será segundo a semente necessária para o semear. Um gomer pleno de cevada será avaliado por 50 ciclos de prata. Se dedicar o seu campo desde o ano do jubileu, segundo a tua plena avaliação, ficará. Mas se dedicar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro segundo os anos restantes, até o ano do jubileu, e isto se abaterá da tua avaliação. Se aquele que dedicou o campo de algum modo o quiser resgatar, então acrescentará a 5ª parte do dinheiro à tua avaliação e ficará seu. Se não quiser resgatar o campo ou se o vender a outro homem, nunca mais se resgatará. Porém, havendo o campo saído livre no ano do jubileu, será santo ao Senhor como campo consagrado. A posse dele será do sacerdote. Se alguém dedicar ao Senhor o campo que comprou e não for parte da sua herança, então o sacerdote lhe contará o preço da avaliação até o ano do jubileu, e no mesmo dia dará o importe da avaliação como coisa santa ao Senhor. No ano do jubileu, o campo tornará aquele que o vendeu, aquele de quem era a posse do campo por herança. Toda a tua avaliação se fará segundo o ciclo do santuário. O ciclo será de 20 geras. Mas o primogênito de um animal por já pertencer ao Senhor, ninguém o dedicará. Seja boi ou gado miúdo é do Senhor. Mas se for de um animal imundo, resgatar-se-á, segundo a tua avaliação, e sobre ele acrescentará a 5ª parte. Se não for resgatado, vender-se-á segundo a tua avaliação. No entanto, nada do que alguém dedicar irremissivelmente ao Senhor, de tudo o que tem, seja homem ou animal, ou campo da sua herança, se poderá vender, nem resgatar. Toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. Ninguém que dentre os homens for dedicado irremissivelmente ao Senhor se poderá resgatar, será morto. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua 5ª parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo o que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mau, nem o trocará. Mas se de algum modo o trocar, um e outro serão santos.
não serão resgatados. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Salmos capítulo 34. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Eclesiastes capítulo 10. Qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto para o da esquerda. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra que é estulto. Levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador. O tolo posto em grandes alturas, mas os riscos assentados em lugar baixo. Vi servos a cavalo e príncipes andando a pé, como servos sobre a terra. Quem abre uma cova, nela cairá, e quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. Quem arranca pedras, será maltratado por elas, e o que racha lenha, expõe-se ao perigo. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Nas palavras do sábio, há favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. As primeiras palavras da boca do tolo são estultícia, e as últimas loucura perversa. O estulto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá, e quem lhe manifestará o que será depois dele? O trabalho do tolo o fatiga, pois nem sabe ir à cidade. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes se sentam à mesa, a seu tempo, para refazerem as forças e não para bebedice. Pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. O festim faça-se para rir, o vinho alegra a vida, e o dinheiro atende a tudo. Nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Tito capítulo 2. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância.
Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze.